Meu querido, esse aqui é um resumo do capítulo 1, a obra do Espírito Santo dentro de você. Esse é o tema do capítulo 1, né, do livro Andando no Espírito, andando no Poder, né, do autor David Robson. Esse capítulo ele serve como uma introdução profunda à mensagem central do livro, revelando o papel essencial do Espírito Santo na vida do crente e o plano eterno de Deus para cada indivíduo. O primeiro aspecto, o primeiro tópico, né, é falando sobre o plano eterno de Deus. Sabe, Deus, antes da fundação do mundo, Deus elaborou um plano específico e perfeito para cada pessoa. Esse plano visa resgatar o maior número possível de almas da rebeldia de Satanás e formar uma família espiritual, sabe? Deus viu o seu nome e preparou um propósito único para a sua vida. Um plano que só você pode cumprir. E aí outro aspecto, outro tópico que é tratado no livro, ele vem falar sobre a escolha pessoal. Embora o plano seja divino, cabe ao ser humano escolher vivê-lo. A entrada nesse plano começa com a aceitação de Jesus Cristo como Salvador. Sabemos que muitos vivem e morrem sem descobrir esse propósito. Mas quem escolhe obedecer a Deus pode viver plenamente o plano traçado para si. Isto tudo é tratado dentro do livro. Outro tópico, outro aspecto que é colocado dentro do livro é a respeito do Espírito Santo como intercessor. O Espírito Santo ele participou da elaboração do plano de Deus e conhece cada detalhe da sua vida. É isso mesmo. Ele habita dentro do crente e intercede com gemidos inexprimíveis, usando uma linguagem sobrenatural. E sabe qual é essa linguagem? É as línguas estranhas, para orar conforme a vontade de Deus. E essa oração espiritual, ela edifica, ela fortalece e revela o chamado divino dentro de cada um de nós, né? De nós que somos crentes, que somos fiéis a Deus. E a linguagem, ela é sobrenatural. Isso mesmo. A oração em línguas é uma ferramenta espiritual criada por Deus para expressar verdades que nenhuma linguagem humana poderia conter. Por meio dela, o Espírito Santo ora diretamente o plano de Deus para a sua vida, mesmo quando você não o compreende totalmente. E como se dá isso, essa submissão? A submissão da lei natural. Esse aqui é o autor David Robson, né? Ele colocou esse termo, a submissão da lei natural. O Espírito Santo é o executor da lei espiritual, que tem autoridade sobre a lei natural. Quando oramos no Espírito, as circunstâncias naturais começam a se alinhar com o plano divino. A oração constante, ela transforma a realidade ao nosso redor, eliminando tudo que não pertence ao propósito de Deus. Sobre negociando o nosso plano pelo plano de Deus. Mas o que é essa troca? É uma troca sobrenatural, né, que é feita pela oração em línguas. David Robson, ele revela que existe uma troca divina que ocorre quando oramos em línguas. Os nossos planos naturais são substituídos pelo plano perfeito de Deus. Essa troca ela não é apenas emocional ou simbólica, é espiritual, profunda e transformadora. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 27 ao 28, está escrito: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu querido, o Espírito Santo, então, ele sonda o coração do crente para remover tudo que é contrário à vontade de Deus e implantar um plano eterno que foi desenhado antes da fundação do mundo. Então, como se dá esse descobrimento do chamado? Este descobrimento do chamado pessoal? O autor do livro, Robson, ele enfatiza que não é possível descobrir o chamado individualmente, apenas, quer dizer, lendo a Bíblia. Não, a palavra ela revela verdades universais, como salvação, cura, prosperidade, mas o chamado específico de cada crente é revelado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que revela o chamado da pessoa, né?
através dessa intimidade. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, está escrito: porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Olha, o Espírito Santo transfere uma linguagem sobrenatural ao nosso espírito humano, capacitando-nos a orar com autoridade divina. Essa oração libera o plano de Deus e ativa a sabedoria celestial para cumprir o nosso propósito. E o poder do Espírito Santo em nós, como se dá? David Robson, né? Ele questiona, né, a respeito disso. Como acessar o poder que ressuscitou Jesus dos mortos para resolver os desafios da vida? É uma pergunta, né? A resposta está na oração em línguas, que ativa esse poder e revela o caminho para a manifestação das promessas. Meu querido, Deus não confiou o nosso destino a anjos, não. Ele confiou ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que habita em nós e intercede com precisão divina. Sabe, a sabedoria contra a estratégia de Satanás é mais um ponto, né, que é destacado nesse livro. Ele alerta que Satanás é astuto e suas estratégias sutis para roubar a palavra de Deus do coração dos crentes. Não com chifres e rabo, como muitos dizem por aí, né, mas com religiosidade, distrações e circunstância. Lá em João capítulo 10, versículo 10 está escrito: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Em Mateus está escrito lá no capítulo 10, versículo 16: sede, pois, prudente, como a serpente, e simples como as pombas. Meu amado, a oração em língua é uma arma espiritual que nos posiciona na sala de aula do céu, onde o Espírito Santo nos ensina a vencer com sabedoria divina. E aí entra um outro tópico, o crescimento espiritual que é garantido. Sim, Robson conclui com uma promessa poderosa: se você buscar a Deus pelo Espírito, daqui 5 anos você não será o mesmo. Olha, se nós dedicarmos, daqui 5 anos nós não seremos mais o mesmo. Seremos cheios de poder. A oração em línguas transforma o crente, revelando Jesus de forma íntima e conduzindo ao cumprimento do chamado divino, com poder e propósito.